texto aqui, ó, no versículo 6 do capítulo 6 de Juízes, por causa de Midian, a Bíblia diz que eles empobreceram, tanto que os israelitas clamou ao Senhor. E o verbo clamar aqui, o verbo zak no hebraico, é uma palavra que traz a ideia de, não é fazer uma oração assim, irmão, me ajuda, eu estou passando uma luta. O doutor chega para mim e fala, pastor, estou passando uma luta, e agora o que eu faço? Não. Aqui a palavra zak, do hebraico, é gritar mesmo, é rasgar o verbo, sabe? O povo não aguentava mais, gritou diante de Deus. Irmão, deixa eu falar para você, se você quer ter uma grande colheita, não combine esse comportamento assim, muito, assim, sabe? Tem gente que está passando a maior luta, irmão, está escondendo o rosto, tá? Não tem como isso. Você precisa clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor. E eles se juntaram e clamaram ao Senhor. E o segundo princípio aqui é você clamar a Deus, se juntar ao seu povo, sua família, sua igreja, sua nação, e reivindicar ao Senhor a libertação dos ladrões da colheita. Quem tem dúvida que Satanás está roubando a colheita dos brasileiros? Com políticos corruptos, mentirosos, com juízes injustos e parciais. Quem tem dúvida? O que nós temos que fazer? Qual é o papel do cristão? Vamos lá bater nessa gente? Brigar com eles? Dar tiro neles? Não, nós vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Foi o que Israel fez. Eles não tinham poder para poder destruir os amalequitas, os midianitas e os povos da montanha. Eles clamaram ao Senhor. Tem um outro princípio, irmão, você não tem noção do poder da oração. Vamos aproveitar esses dias de feriado, vamos clamar ao Senhor. Reúna a sua família no jantar, no almoço, antes de dormir, fala, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. É assim que nós vamos resolver o problema. Então, se você não consegue colher aquilo que você tem plantado, você não consegue mais desfrutar da vida. A vida já não é fácil. Imagina você plantar e ainda outra pessoa colher no seu lugar, e ainda zombar na sua cara. Sabe aquele ladrão que entra, uma coisa que mais... O roubo já é uma coisa indignante. O furto, imagina o sujeito, tem muito ladrão, que é pior que ladrão, né? O Satanás em vida. E o cara vai na sua casa, rouba o que você tem, defeca na sua cama, já viu isso já não, que eles fazem? O que você vai fazer com uma situação dessa? Vamos orar, irmãos. Vamos clamar ao Senhor. Vamos buscar a presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia. Outro dia em São Paulo, um atleta, ciclista, acho que é de Belo Horizonte, o rapaz, o ladrão chega, pega o celular dele, olha para ele, dá um tiro na cabeça dele. Não basta levar o celular, tem que dar um tiro, tem que humilhar a pessoa. O que nós vamos fazer com uma situação dessa? Como brasileiros, cidadãos, isso está acontecendo particularmente com você. Eu estou falando de nação, mas está acontecendo na nossa cidade, está acontecendo na nossa igreja, está acontecendo na nossa família, está acontecendo comigo. O que eu faço? Olha o exemplo. Zak, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a presença de Deus. Então, é importante que você faça isso. E a coisa mais terrível aqui é que já faz 7 anos que isso está acontecendo. Não é uma coisa que aconteceu uma vez. Aconteceu uma vez. Não, está acontecendo o tempo todo. Então, lute por sua colheita. Fale comigo, lutar por minha colheita. Tem um safanão no irmão, está lá assim, lute por sua colheita. Grite. E outra coisa, como é que a gente pode fazer para lutar pela colheita? O texto é tão legal, essa palavra de Deus é tão boa para nós hoje, que o texto diz que o povo se juntou para fazer isso. Temos que nos juntar. Lembra que esse é o ano da concordância aqui na igreja? Então, junte-se aos seus, junte-se à sua casa, à sua família, vamos como igreja, vamos lutar. É isso que Deus quer que nós façamos. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo 12, os apóstolos estão sendo presos e perseguidos pelo Império Romano e pelos religiosos da época, os judeus que não aceitavam o cristianismo. Pedro, dentre outros, agora foi preso. O que a igreja faz? Os irmãos se reúnem numa casa e eles clamam ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor enviou anjos. Enviou um anjo lá na cadeia. E Pedro foi solto. Amém, amados? Lute por sua colheita.
Terceira coisa, terceiro princípio que está nesse texto, ou nesse contexto, que pode nos ajudar. Aqui, ó, no versículo 6 do capítulo 6 de Juízes, por causa de Midian, a Bíblia diz que eles empobreceram, tanto que os israelitas clamou ao Senhor. E o verbo clamar aqui, o verbo zak no hebraico, é uma palavra que traz a ideia de, não é fazer uma oração assim, irmão, me ajuda, eu estou passando uma luta. O doutor chega para mim e fala, pastor, estou passando uma luta, e agora o que eu faço? Não. Aqui a palavra zak, do hebraico, é gritar mesmo, é rasgar o verbo, sabe? O povo não aguentava mais, gritou diante de Deus. Irmão, deixa eu falar para você, se você quer ter uma grande colheita, não combine esse comportamento assim, muito, assim, sabe? Tem gente que está passando a maior luta, irmão, está escondendo o rosto, tá? Não tem como isso. Você precisa clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que o povo clamou ao Senhor. E eles se juntaram e clamaram ao Senhor. E o segundo princípio aqui é você clamar a Deus, se juntar ao seu povo, sua família, sua igreja, sua nação, e reivindicar ao Senhor a libertação dos ladrões da colheita. Quem tem dúvida que Satanás está roubando a colheita dos brasileiros? Com políticos corruptos, mentirosos, com juízes injustos e parciais. Quem tem dúvida? O que nós temos que fazer? Qual é o papel do cristão? Vamos lá bater nessa gente? Brigar com eles? Dar tiro neles? Não, nós vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Foi o que Israel fez. Eles não tinham poder para poder destruir os amalequitas, os midianitas e os povos da montanha. Eles clamaram ao Senhor. Tem um outro princípio, irmão, você não tem noção do poder da oração. Vamos aproveitar esses dias de feriado, vamos clamar ao Senhor. Reúna a sua família no jantar, no almoço, antes de dormir, fala, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. É assim que nós vamos resolver o problema. Então, se você não consegue colher aquilo que você tem plantado, você não consegue mais desfrutar da vida. A vida já não é fácil. Imagina você plantar e ainda outra pessoa colher no seu lugar, e ainda zombar na sua cara. Sabe aquele ladrão que entra, uma coisa que mais... O roubo já é uma coisa indignante. O furto, imagina o sujeito, tem muito ladrão, que é pior que ladrão, né? O Satanás em vida. E o cara vai na sua casa, rouba o que você tem, defeca na sua cama, já viu isso já não, que eles fazem? O que você vai fazer com uma situação dessa? Vamos orar, irmãos. Vamos clamar ao Senhor. Vamos buscar a presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia. Outro dia em São Paulo, um atleta, ciclista, acho que é de Belo Horizonte, o rapaz, o ladrão chega, pega o celular dele, olha para ele, dá um tiro na cabeça dele. Não basta levar o celular, tem que dar um tiro, tem que humilhar a pessoa. O que nós vamos fazer com uma situação dessa? Como brasileiros, cidadãos, isso está acontecendo particularmente com você. Eu estou falando de nação, mas está acontecendo na nossa cidade, está acontecendo na nossa igreja, está acontecendo na nossa família, está acontecendo comigo. O que eu faço? Olha o exemplo. Zak, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar a presença de Deus. Então, é importante que você faça isso. E a coisa mais terrível aqui é que já faz 7 anos que isso está acontecendo. Não é uma coisa que aconteceu uma vez, aconteceu uma vez, não, está acontecendo o tempo todo. Então lute por sua colheita. Fale comigo, lutar por minha colheita. Tem um safanão no irmão, estava assim, lute por sua colheita. Grite. E outra coisa, como é que a gente pode fazer para lutar pela colheita? O texto é tão legal, essa palavra de Deus é tão boa para nós hoje, que o texto diz que o povo se juntou para fazer isso. Temos que nos juntar. Lembra que esse é o ano da concordância aqui na igreja? Então, junte-se aos seus, junte-se à sua casa, à sua família, vamos como igreja, vamos lutar. É isso que Deus quer que nós façamos. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos capítulo 12, os apóstolos estão sendo presos e perseguidos pelo Império Romano e pelos religiosos da época, os judeus que não aceitavam o cristianismo. Pedro, dentre outros, agora foi preso. O que a igreja faz? Os irmãos se reúnem numa casa e eles clamam ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor enviou anjos. Enviou um anjo lá na cadeia. E Pedro foi solto
Amém, amados? Lute por sua colheita. Terceiro